A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like. E se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? O seu like, o seu comentário é muito importante para a relevância do nosso canal. Quando você dá um like, quando você comenta, isso nos ajuda muito a produzir novas dinâmicas para alcançar vocês, tá bom? Então vá lá, dê um like, faça um comentário, diga o que achou das nossas dinâmicas. Então, hoje nós vamos trazer uma dinâmica importante que trata sobre o porquê nós devemos estudar a Bíblia. Por que estudar a Bíblia é tão importante? Então, o próprio título já mostra, né, o objetivo da dinâmica, que é mostrar a importância do valor de estudar a Bíblia como uma fonte de orientação, de sabedoria e de inspiração para as nossas vidas. Então, o que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de Bíblia, papel, caneta, né? Folha de papel em branco, né? E marcadores, se você quiser usar também. Bom, você vai começar essa dinâmica explicando a importância do estudo da Bíblia como um guia espiritual, como uma fonte de sabedoria para a vida de cada cristão no mundo inteiro. E aí você vai destacar que, apesar do estudo da Bíblia ser importante, existem regras, existem orientações importantes para se estudar a Bíblia. Não pode se estudar ela de qualquer forma. Eu amo estudar a Bíblia, então vou meter a cara e estudar de qualquer forma. Não, tem regras. Existem formas de você estudar para que você assimile melhor os seus ensinos, para que você aprenda melhor, para que você se edifique melhor, tá? Então, quando você vai estudar, você precisa observar essas regras, porque essas regras importantes, essas orientações para se estudar, para se entender os ensinos da Bíblia, ela vai levar você a um crescimento maior, tá? Então, quais são essas regras? Isso é muito importante você passar para os seus alunos, e eu vou deixar isso, inclusive, logo abaixo na descrição do vídeo, para que você possa copiar, colar, tá? Imprimir, para que você possa escrever e conversar com os seus alunos sobre essas orientações. É lógico que o que eu vou passar aqui tem outras coisas também consideradas importantes, mas eu estou botando aqui, eu vou levar para vocês o básico, tá? Daquilo que os seus alunos precisam fazer como uma forma de aprender mais, de assimilar melhor os ensinos da Bíblia. Primeiro, é preciso que o aluno ele tenha, não somente o aluno, né? Qualquer pessoa que vai estudar a Bíblia tenha uma mente aberta, uma mente receptiva. Então, a pessoa que estuda a Bíblia, ela precisa estar disposta a aprender, a se deixar surpreender pela sabedoria contida na Bíblia Sagrada, independentemente das suas crenças prévias, tá? Outra regra importante é comece com uma tradução que possa o ajudar, uma tradução que traga uma compreensão melhor para o estudante da Bíblia. Por quê, gente? Porque existem muitas traduções, né, disponíveis hoje. Cada uma tem suas características únicas. E é muito importante que o aluno escolha uma boa tradução. Então tem a Bíblia Revista e Corrigida, tem a atualizada, tem a Nova Versão Internacional, tem a Bíblia de Jerusalém, né? Tem a Nova Almeida atualizada, né? Então tem muitas Bíblias interessantes, traduções interessantes, e a tradução que dê uma assimilação melhor, né? E que seja também uma tradução confiável, essa é boa para você estudar, tá? Outra regra importante, estude a Bíblia regularmente. Reserve um tempo para estudar a Bíblia conforme a sua programação do dia. Mas essa consistência ela é fundamental para uma solidez eficiente no estudo da Bíblia. Outra coisa, orientação importante, é que o aluno, o estudante da Bíblia, ele faça anotações e reflita sobre aquilo que ele está estudando, que ele está lendo. Então, manter um caderno, um diário para fazer anotações, registrar aquilo que ele compreendeu, as reflexões pessoais enquanto ele estuda a Bíblia. Isso pode ajudar
a solidificar o entendimento e também a aplicação das lições para a vida diária do estudante da Bíblia. Outra orientação também importante: utilize recursos de estudos. Que recursos são eles? Além da Bíblia, existem muitos outros recursos para auxiliar o estudante da Bíblia, como um comentário bíblico, um dicionário bíblico, uma enciclopédia, uma concordância, né? Existem aplicativos, sites especializados, onde se pode pesquisar na hora do estudo da Bíblia, tá? Então busque essas orientações. Outra orientação importante: considere o contexto cultural e histórico da Bíblia. Então lembre-se de que a Bíblia ela foi escrita em uma época e uma cultura diferente da nossa. Então é muito importante que o estudante ele procure entender o contexto histórico e cultural dos escritores que registraram aqueles textos que ele está lendo. Então é muito importante esse contexto cultural e histórico. Não somente o contexto cultural e histórico, mas o contexto também daquilo que ele está lendo, ou seja, o que vem antes e o que vem depois do texto, né? Muitas pessoas querem pegar um texto e não ler o que está vindo antes e o que está vindo depois para compreender aquilo que ele está lendo ali, tá? Então isso também é contexto, tá certo, gente? Outra orientação também importante: busque a orientação espiritual. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Você deve procurar pessoas, líderes espirituais, mentores, deve procurar pessoas que entendam melhor que você da Bíblia Sagrada, para lhe dar orientação. Busque grupos de estudos, tá? Então o compartilhamento de ideias, a orientação de pessoas mais experientes pode também enriquecer essa compreensão da Bíblia. Outra orientação: esteja aberto ao Espírito Santo. Então, o estudante da Bíblia precisa entender que a Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando você estuda, você deve orar a Deus por um discernimento, por um entendimento, para que o Espírito Santo te ajude a entender a Bíblia. Se foi ele quem inspirou os escritores para escrever, para registrar os textos, nada melhor do que esse inspirador também te orientar, te ajudar a entender o que ele inspirou nos escritores sagrados para escrever, para registrar, tá? Então é muito importante que você ore. Leia a Bíblia primeiro orando, pedindo orientação de Deus, tá? E por último, aplique o que você aprende. O estudo da Bíblia não deve ser apenas uma atividade intelectual, não, mas também uma atividade transformadora. Procure aplicar as lições aprendidas na sua vida diária, buscando viver de acordo com os princípios e valores ensinados na Bíblia Sagrada, tá? Então essas são as orientações importantes que nós queremos passar para você, para que você possa passar para os seus alunos a forma correta de se estudar a Bíblia. Então você vai, depois de tudo isso, você vai dividir sua turma em dupla, tá? Então você vai pegar os seus alunos, mandar eles se unir em dupla, e aí você vai pedir aos seus alunos que escolham um texto bíblico, uma passagem bíblica, para estudar com a dupla, juntos. Cada dupla vai escolher um texto, uma passagem da Bíblia. Então eles devem ler o texto, não é? Observar detalhes, observar a mensagem-chave, os personagens, os ensinamentos, enfim, observar todos os detalhes. E eles devem fazer o quê? Encoraje os seus alunos a fazer anotações no caderno, no papel, dê a eles uma caneta, um papel, para que eles procurem anotar, né, aquilo que impactou, aquilo que intrigou, aquilo que eles compreenderam do texto na hora da leitura. Mas, professor Roberto, quanto tempo eu vou dar para os seus alunos? Veja o tempo que você tem disponível, tá? 10 minutos, 15 minutos, enfim, aquilo que você puder disponibilizar para os seus alunos, faça. Veja a realidade da sua escola, do seu ensino, para que você possa disponibilizar um tempo suficiente para o seu aluno estudar aquele texto e fazer as anotações. Bom, depois disso, né, estudou a Bíblia, fez as anotações, peça a cada grupo, ou seja, a cada dupla, que compartilhem brevemente o que eles descobriram durante a leitura e quais as lições ou as percepções que eles tiraram do texto bíblico.
Incentive os seus alunos a fazer perguntas uns aos outros e a discutir sobre as diferentes interpretações e as diferentes perspectivas que eles tiveram daquele texto. Essa discussão, essa interação é muito importante para se compreender aquilo que foi escrito, tá? E aquilo que foi estudado. Então você vai distribuir essas folhas de papel em branco, caneta, para que os alunos eles possam refletir individualmente sobre como essa experiência de estudar a Bíblia os impactou pessoalmente. Então eles podem escrever sobre quais partes lhe chamou a atenção. Veja que aqui já é uma segunda etapa, tá? Primeiro eles escreveram, tá? Agora eles estão numa segunda etapa mostrando quais foram as partes que lhe chamaram a atenção depois dessa discussão, dessa interação, tá? As partes significativas, como eles se sentiram durante a atividade, qualquer outra reflexão que eles desejarem, pode registrar no papel. No final, depois de toda a discussão, você pode encerrar a dinâmica destacando a importância de estudar a Bíblia de forma regular. Porque a Bíblia, gente, ela não é um livro comum. Ela é a palavra de Deus. Cada página contém verdades eternas que podem transformar as nossas vidas. No entanto, essas verdades, elas não se revelam de forma automática. Não, nós precisamos dedicar tempo, esforço para poder estudar a Bíblia, mergulhando nas suas histórias, nos seus ensinamentos, nos seus princípios. Quando nós nos comprometemos com o estudo da Bíblia, nós somos convidados a uma jornada de descoberta espiritual, de crescimento pessoal. Cada vez que nós abrimos as páginas da Bíblia, nós somos confrontados com a presença viva de Deus, com a presença do Espírito Santo, que nos fala diretamente por meio de suas palavras. Através do estudo diligente da Bíblia Sagrada, nós somos capacitados a compreender quem é Deus, quem nós somos em relação a Ele e qual o propósito da nossa existência. Além disso, o estudo da Bíblia, ele fortalece a nossa fé, ele nos ajuda a crescer em maturidade espiritual, porque quando nós nos aprofundamos nas suas verdades, nós somos fortalecidos contra as dúvidas e os ataques do inimigo. Nós encontramos conforto em tempos de dificuldades. Nós encontramos uma direção no meio das incertezas. A palavra de Deus, ela nos torna pessoas com a mente mais aberta, porque ela se torna luz para os nossos passos. Ela é uma fonte de esperança inabalável. Então, gente, o estudo da Bíblia ele nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus. Ao compreendermos os seus princípios, os seus mandamentos, nós somos capacitados a viver de acordo com a vontade divina, amando a Deus acima de tudo e amando também o nosso próximo como a nós mesmos. Nós encontramos sabedoria para tomar decisões sábias e discernimento para distinguir entre o certo e o errado. Em resumo, a Bíblia ela é um livro que deve ser estudado, não apenas lido superficialmente. É um tesouro de sabedoria divina que está ao nosso alcance, esperando ser descoberto e aplicado em nossas vidas. Que possamos compreender e também nos comprometer diariamente com esse estudo diligente da Palavra de Deus, para que possamos crescer nos nossos relacionamentos com Ele e viver uma vida que o honra em todas as áreas da nossa vida, tá bom? Incentive também os seus alunos, gente, a continuarem estudando a Bíblia por conta própria, não apenas ali naquele momento, tá? E também a compartilhar as descobertas que eles fizerem da Bíblia com outras pessoas, tá bom, gente? Que Deus abençoe, no nome de Jesus.